e muitos não iriam participar mesmo porque não é a data, né? Nossa, a gente só ia fazer essa reposição e gravar e colocar lá. Para a Sandra que está entrando, nós estamos trabalhando um concílio da igreja chamado Concílio de Trento. Vamos começar esse concílio hoje, tá bom? Vamos falar sobre ele e vocês que estão também depois vendo esse vídeo, nós vamos dar continuidade à reforma, à contra-reforma da igreja. Nós tínhamos dito, está entrando aqui o Valdemar, só um minutinho. Boa noite, Valdemar. Oi, Tudo bem? Como é que estão as coisas aí? graças a Deus. Então tá bom. Vamos começar. Estamos começando agora, tá, Valdemar? Beleza. Então vamos lá. Na última aula a gente tinha dito para vocês que a igreja, nós já estudamos com vocês a reforma do Lutero, depois estudamos com vocês a reforma do Calvino, depois estudamos a reforma anglicana com Henrique VIII, a Elizabeth e tudo mais. E na última aula a gente tinha perguntado, tá aí a igreja diante dessas reformas, quais, né, ou quais foram as atitudes da igreja frente a essas reformas do século XVI? A igreja, então, ela vai partir de dois pontos em relação a essas reformas. O primeiro ponto é que a igreja vai procurar fazer uma reforma interna diante dessa. A igreja reconhece que o Martinho Lutero, em algumas críticas, ele tinha razão, e a igreja vai procurar fazer uma reforma interna para poder, vamos dizer, conter um pouco a sangria que a igreja sofreu com a reforma do Lutero. Então a igreja reconhece que boa parte da reforma do Lutero foi devida a ela própria igreja, né, com as suas, vamos dizer assim, com seus pecados ao longo dos séculos. Mas, por outro lado, a igreja também fará uma crítica severa a essas reformas, principalmente a reforma luterana, e o que é chamado de contra-reforma. Então, o que nós começamos a estudar semana passada são esses dois termos. A Igreja Católica, ao mesmo tempo, ela propõe uma reforma e uma contra-reforma. Então, em relação à reforma, são reformas internas que a igreja vai fazer. Em relação à contra-reforma, serão críticas que a igreja fez às teses do Lutero. Então, hoje, o Concílio de Trento, eu vou mostrar isso para vocês, o Concílio de Trento, ele é ao mesmo tempo uma reforma, porque a igreja propõe mudanças significativas, e também uma contra-reforma, porque a igreja vai colocar decretos contra o Lutero. Embora não cite no concílio, hora nenhuma, não vai citar o nome Lutero. A igreja não cita o nome, mas pelos decretos que foram aprovados no Concílio de Trento, a gente percebe claramente que foi uma resposta à reforma do Lutero. Então, o Concílio de Trento, ele é ao mesmo tempo reforma e contra-reforma. Nós tínhamos visto isso na aula passada, esses dois termos. Então vamos falar hoje um pouco sobre esse Concílio de Trento. Situando vocês dentro dos concílios da igreja, o Concílio de Trento ele vai ser o 19º concílio da Igreja Católica, 19º. A Igreja Católica já teve 21 concílios, desde o Nicéia, que foi o primeiro, em 325. O Concílio de Trento foi o 19º. Depois tivemos o Concílio Vaticano II, o Vaticano I, que foi o 20º, e o Vaticano II, que foi o último concílio da Igreja Católica, tá? Os concílios, eles vêm para conciliar demandas que a Igreja está sofrendo. E a maior demanda que o Concílio de Trento tentou responder foi esses dois pontos que eu coloquei. O primeiro, ser uma contra-reforma à reforma do Lutero, e o segundo ponto, ser uma reforma interna. Então, são esses dois pontos que o Concílio de Trento vai bater. Ele é muito importante, esse concílio, para a história da igreja. Por quê? Porque esse Concílio de Trento, ele lançou bases a várias questões dogmáticas que a igreja tinha como teórica, mas não estava escrito ainda. Então, o Concílio de Trento ele vai colocar no papel questões que a igreja já vinha trazendo há muito tempo. Por exemplo, a discussão do purgatório. Por exemplo, a questão do culto dos santos. A igreja trazia os sacramentos. A igreja já tinha esses pontos já levantados ao longo da história, mas não tinha nada escrito sobre isso de forma clara. O concílio, então, vai dar bases teóricas a demandas antigas da igreja. Então, esse concílio ele é muito importante na questão dogmática.
Outra questão que foi importante nesse concílio foi a questão disciplinar. Então, a disciplina do clero da igreja, como é que o clero deve se portar, a formação do clero. Então, o Concílio de Trento, ele tem duas pernas muito importantes. A primeira perna é uma perna disciplinar, disciplina do clero, né? Se o clero pode ter mais de uma paróquia ou não, o bispo se pode ter mais de um bispado ou não. Como é que deve se portar na formação do clero, como é que esse clero deve agir. Então, essa é a questão chamada disciplinar. Essa questão, ela foi importante principalmente para o imperador da época. O imperador buscava muito essa questão da disciplina do clero. Por quê? Porque o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele queria que a igreja reconciliasse com Lutero, ou que os protestantes voltassem ao seio da igreja. Por quê? Porque a Alemanha é importante para o imperador. A Alemanha era uma base importante na luta contra os turcos, que estão invadindo, nesse momento, a antiga, né, vamos dizer, a antiga Constantinopla. Que invadiu, na verdade, o concílio acontece 70 anos depois da invasão de Constantinopla. Então, os alemães são importantes como soldados nessa guerra contra os turcos. Então, o imperador, ele queria que a igreja conciliasse novamente com os protestantes, que são alemães. E por isso, esse é o grande objetivo do imperador, era a questão disciplinar, mais do que dogmática. Já o Papa não. O Papa, ele tinha interesse na questão disciplinar? Tinha, mas não tanto como a questão dogmática. Refutar o Lutero ponto a ponto naquilo que o Lutero tinha levantado. Então nós temos aí essas duas pernas do concílio. Uma perna disciplinar e uma perna dogmática. Como é que foi resolvido isso? Um acordo que o Papa fez com o imperador, na época Carlos V. Para cada assunto dogmático tratado, um assunto disciplinar seria tratado. Então, um decreto deveria ser dogmático, outro decreto disciplinar. De novo, outro dogmático, outro disciplinar. Então, esse foi o acordo que foi realizado entre o Papa do período e o Carlos V em relação a esse concílio. Foram questões. Eu vou agora levantar aqui os pontos, né, por que esse concílio acontece em Trento, quando que ele foi pleiteado, quem buscava esse concílio. O primeiro ponto a observar é que quando Lutero anuncia suas teses em 1517, as 95 teses, criou-se uma divisão muito grande na igreja da Alemanha. O próprio Lutero percebe que era necessário entrar um concílio para resolver essas questões. E ele, em 1517, e depois em 1522, o próprio Lutero solicitou da igreja que realizasse um concílio. Só que a igreja temia um concílio. Então foram vários fatores que vão fazer com que o concílio aconteça muito depois do Lutero. O Lutero, ele começa a reforma em 1517. Esse concílio de Trento, ele aconteceu durante 18 anos, de 1545 a 1563. 18 anos ininterrupto? Não. Foram 3 sessões, tá? Eu vou falar depois dessas sessões. 3 sessões que aconteceram esse concílio. Então, por que esse concílio teve dificuldade em pegar? Primeiro ponto, a Igreja Católica, nesse momento, está temendo que um concílio tirasse o poder do Papa e colocasse o poder... Está entrando aqui, eu acho que é o Mauro. Esse é o Mauro. Boa noite, Mauro. Estamos começando agora, tá? Pouco tempo. Então, o primeiro ponto que a igreja temia era que um concílio tirasse o poder da mão do Papa e colocasse no concílio. Essa tese já tinha sido experimentada no século XV com um concílio chamado de Constança. A universidade da época de Paris, na França, tentando resolver uma demanda de 3 papas que estavam governando, ela diz, naquele momento... O Silvestre, só desliga o microfone, por favor. A igreja naquele momento propõe... o Valdemar. Valdemar saiu e deixou o microfone aberto. Deixa eu ver se eu consigo fechar o microfone dele aqui. Não consigo. Agora eu consegui. Então, a igreja estava tentando, no século XV, resolver uma questão dos 3 papas e decretou que o concílio seria superior ao Papa. Isso durou pouco tempo, mas pegou naquele momento. E agora a igreja tem medo de que o concílio volte de novo a ficar superior ao Papa, tá?
Então, uma das dificuldades do Papa não querer um concílio, como propunha Lutero, era justamente tirar o poder do Papa e jogar esse poder para o concílio, que era o grande desejo do Lutero. Para a gente entender bem esse contexto, Lutero morre em 1546. O concílio começa em 1545. O Lutero ainda estava vivo. Então, o grande medo da igreja era que o Lutero conseguisse aquilo que desejava, que era tirar o poder do Papa e colocar no concílio. Outro motivo para que o concílio tenha demorado a acontecer. Estava havendo uma guerra entre o Papa, entre o imperador do Sacro Império Romano, que era o Carlos V, e o rei francês chamado Francisco I. Essa guerra durou pelo menos até 1559. Então, por muito tempo, não havia garantia para que os bispos fossem para alguma cidade. Qual é a garantia que nós temos de ir para uma cidade e não sermos mortos nessa cidade? Então, devido à guerra entre França e Sacro Império Romano Germânico, o concílio ele foi protelado por muito tempo. Tá? Protelado por muito tempo. Até então, achou a cidade de Trento. Por que Trento foi uma cidade importante? Primeiro ponto, Trento fica na Itália. Ficava próximo, portanto, do Papa. O Papa poderia, de alguma forma, controlar esse concílio. Tá? Controlar esse concílio. Mas, por outro lado, o concílio, a cidade de Trento, ela fica no império, ela pertencia ao Império, o Sacro Império Romano Germânico. Deixa eu fechar aqui o microfone do meu amigo Mauro por enquanto. Isso. Então, o concílio, a cidade de Trento, ela pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, portanto, a Alemanha. Então, agradava os dois lados. De um lado, agradava o imperador, porque ficava em território alemão, e ele queria, como eu falei para vocês, ele desejava conciliar com os protestantes, mas, por outro lado, ficava geograficamente na Itália, e isso agradava o Papa. Está entrando a Ersa aqui também, um minutinho. Boa noite, Ersa. Estamos aí começando, tá? Boa noite. Boa noite. Tá bom. Então, ou seja, a cidade de Trento ela foi importante por esses dois motivos. De um lado, ela ficava geograficamente na Alemanha, na Itália, agradava o Papa. Por outro lado, ela pertencia politicamente ao Sacro Império Romano, Germânico, agradava os alemães. Então, Trento foi escolhido por isso. Mas o início foi muito difícil, porque a cidade era pequena. Para cada bispo que ia uma comitiva, cavalos, alimentação. Então isso tudo foi pensado e isso foi protelado muito. Ou seja, desde 1536 o papado já quer o concílio e ele só vai acontecer em 1545. Então nós vamos ver essas fases agora e fase por fase, tá bom? Então eu vou falando aqui, vou fechar um pouco a câmera para a gente entender. Quais foram os 3 períodos desse concílio? A primeira fase é de 1545 a 1548. Essa é a primeira fase. Depois nós vamos ter uma segunda fase de 1551 a 1552. E por fim, uma segunda fase de 1562 a 63. Então eu vou trabalhar, antes de trabalhar essas fases, eu vou somente contextualizar esse concílio para a gente entender, como eu falei para vocês. Um objetivo do Lutero também, e por isso que o concílio demorou a acontecer, é que o imperador fosse o coordenador do concílio. A Igreja Católica não aceitava. O Lutero queria também a participação de leigos, o que a Igreja Católica também não aceitou. E que a escritura fosse só a escritura fosse seguida. A Igreja Católica também não aceitou. Então, ou seja, esses motivos foram retardando aí a convocação do concílio. Em 1536, o Papa Adriano VI, ele promete que o sucessor dele iniciaria o concílio, que foi o Clemente VII. Mas, como eu falei para vocês, o Clemente VII tinha medo da teoria conciliar, do concílio ser mais importante que o Papa, e não começou. O imperador Carlos V cobrava o concílio porque ele queria resolver a questão protestante-católicos. Como eu falei para vocês, de 1521 a 1559 é a guerra entre França e também o Sacro Império Romano Germânico. Isso travava o início do concílio. Como a grande pergunta é, quem vai garantir a segurança dos bispos? Outra questão, a França, deixa eu ver se alguém entrou aqui. Entrou o Rafael, tá entrando aqui. A França,
a França tinha também, a França tinha receio de que o concílio favorecesse o Carlos V, porque o concílio em território alemão favoreceria o Carlos V nessa guerra contra a França. Então só foi protelando o início desse concílio. Até que, então, em 1536, o Papa na época era o Paulo III, ele vai convocar o concílio para acontecer na cidade italiana de Mantua, em 1537. Então a ideia seria que o concílio acontecesse na cidade de Mantua, em 1537. Só que o Duque de Mantus afirmava que só poderia acontecer ali se tivesse um aparato militar para a realização do concílio, o que não aconteceu, porque está tendo um conflito entre o Carlos V e o Francisco I. Como é que o Duque de Mantua ia dar segurança aos bispos? Então o concílio foi novamente retardado para frente. Foi escolhida uma nova sede em 1538, Vêneto, também na Itália. Chegaram pouquíssimos bispos e o concílio novamente foi adiado porque tinha poucos bispos e a guerra continuava. Depois, o concílio vai ser convocado para 1542 e novamente a guerra entre Carlos V e Francisco I atrapalha a realização do concílio. Até que Carlos V e Francisco I eles assinam um tratado de trégua e em 1544, com a bula Letare Jerusalém, quer dizer, Alegra-se Jerusalém, o concílio foi convocado para março de 1545. Só que pouquíssimos bispos apareceram e o concílio foi adiado para dezembro de 1545. Mesmo assim, apareceram apenas 25 bispos e 5 gerais. Quer dizer, o concílio começou com 30 pessoas. Para vocês terem uma ideia de participação de concílio, o primeiro concílio de Nicéia, ele aconteceu com 330 pessoas. Esse concílio de Trento estava começando com 30 pessoas e terminou com pouco mais de 200 pessoas. Quer dizer, o concílio de Trento, embora fora importante na questão dogmática e disciplinar para a igreja, né, para a história da igreja, ele contou com pouquíssima participação, começando com 30 pessoas e na última sessão tendo pouco mais de 200 pessoas. Só para vocês terem uma noção de número de pessoas, o Vaticano II, que foi o último da igreja, teve a presença de 2.500 pessoas. O Vaticano II teve a participação de 2.500 pessoas. Só para vocês verem, o 19º finalizou com 200 e poucas pessoas. O Vaticano II finalizou com 2.500 participações. Tá? Então foi um concílio importante, mas com pouquíssimas participações. Vou agora falar da primeira fase do concílio, que aconteceu entre 1545 e 1547. Quando o concílio foi convocado, lembra que o Lutero queria o concílio. Só que ele percebeu que o concílio ficou na mão do Papa, mesmo que acontecesse em território germânico. E aí ele escreve um documento, um pequeno livreto, criticando tanto o Papa como o concílio. O título é muito sugestivo. O título do livro do Lutero é Contra o Papado Romano Fundado pelo Demônio. Só para aí vocês já vão tendo a ideia da crítica do Lutero, tanto ao Papa como ao concílio. Havia um grande medo de que os protestantes fossem para Trento para fazer uma guerra contra os bispos que ali estavam. Vocês lembram que eu falei nas primeiras aulas, quando eu falei do Lutero, que os protestantes, sabendo da força do Carlos V, que era imperador, eles criaram um exército, né? O exército chamado Liga Esmalcada. Então os protestantes também tinham um exército. E o medo desse momento no Concílio de Trento é que os protestantes atacassem Trento, o que não aconteceu, mas esse era um grande medo no início. Quais foram as dificuldades do início do concílio? Não tinha regulamento, esse regulamento tinha que começar do zero, e nem plano nenhum de trabalho, tudo tinha que começar do zero. Tá? Como eu falei para vocês, o imperador ele preferia que o concílio discutisse questões disciplinares, enquanto o Papa queria que discutisse questões dogmáticas. Um acordo entre os dois fez com que, para cada questão dogmática, uma questão disciplinar. Tá? Então, esse foi o acordo entre o Papa e o imperador.
O que foi votado entre 1545, que foi a fase mais importante? Foram 10 sessões. O que foram votados aí? Quais os decretos foram votados nesses 2 anos? Sagrada Escritura e tradição. Depois eu vou falar sobre isso. A questão da fé e também da justificação foi votada. A questão do cânon bíblico, pecado original, batismo, crisma, a obrigação da residência dos bispos, sobre a proibição de acúmulo de benefícios. Vamos discutir um pouco essa questão aqui com vocês, tá? Para vocês entenderem isso aqui. O primeiro ponto, na verdade, os 2 primeiros pontos do concílio já é uma tentativa de combater o Lutero. Por quê? O primeiro ponto, vocês lembram que o Lutero ele não aceitava a tradição. Para o Lutero o importante era a Escritura. Tudo deveria partir da Escritura. A Igreja Católica, na discussão, afirmou que a Sagrada Escritura, que são os textos escritos, tem a mesma veneração dos textos não escritos, que são os apóstolos. Então que Cristo, embora tenha revelado através das Escrituras, ele também se revelou aos apóstolos. Tanto é que o evangelista João diz que muitas coisas não estão registradas na Sagrada Escritura. Então a revelação, ela vem tanto pelas Escrituras, como também pela não Escritura, que é a tradição bíblica, a tradição da igreja, melhor dizendo. A tradição aqui são os apóstolos, tá? E para quem os apóstolos, a Igreja Católica acabou nos apóstolos? Não. Para ela, a tradição continua através dos sucessores dos apóstolos. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. Então, a igreja, para combater o Lutero em relação às Escrituras, ela coloca no mesmo nível das Escrituras essa tradição não escrita, que é a tradição apostólica. Então, as Escrituras e a tradição apostólica têm o mesmo peso na revelação. Outra coisa discutida contra Lutero foi a questão da fé e da justificação e da cooperação. O Lutero dizia que nós somos justificados por Deus. A igreja concorda com isso. A iniciativa sempre parte de Deus, através da graça. Mas o homem, ele pode colaborar com essa graça, por exemplo, seguindo os mandamentos. Por exemplo, se arrependendo dos pecados. Então o homem pode colaborar com a graça divina, com seu sim, né, a essa graça, com seu sim aos mandamentos, com seu sim ao arrependimento. Então a igreja, refutando Lutero, ela fala que Deus, ele começa o processo, mas o homem colabora com esse processo. Isso foi definido em Trento. Outra questão que foi definida foi sobre o pecado original nessa primeira fase. Se definiu o pecado original como o pecado do primeiro Adão, e que esse pecado é passado de geração em geração e só é apagado com o batismo. O batismo apaga esse pecado original. Aí a importância do batismo de criança, por exemplo, que a Igreja Católica mantém até hoje. Contudo, apaga o pecado original, mas não apaga o desejo de pecar. Isso está no ser humano, né? O desejo de se afastar de Deus, isso está no ser humano. Então aí vem os outros sacramentos, como a penitência, né, que vai ser também colocado nessa questão. Então, só para a gente lembrar um pouco o que foi votado. Vai se definir os 7 sacramentos da igreja. Antes se falava de 2 sacramentos, apenas o batismo e a Eucaristia. A igreja em 1547, ela confirma que ela tem 7 batismos, 7 sacramentos, melhor dizendo, que é o batismo, a crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, que na época chamava-se extrema unção, a ordem, o matrimônio. Tá? São 7 sacramentos. Então isso foi votado entre 1545 e 1547, tá bom? Em 1547 aconteceu uma grande peste na cidade de Trento. As pessoas têm que transferir, eles transferiram o concílio para Bolonha, mas não foi só por causa da peste, não. Uma outra questão que se observou nessa transferência para Bolonha, né, de Trento para Bolonha, foi porque o Papa queria fugir da interferência do imperador. Era uma forma de votar mais questões dogmáticas do que questões disciplinares. Então foi para Bolonha. Mas a participação foi tão pequena, tá? E o medo também
o medo também do imperador, porque o imperador não concordava com essa transferência para Bolonha, ele insistia para o Papa para retornar para Trento, fez com que em 1549 o concílio fosse suspenso. Então o imperador ele forçou o Papa a suspender o concílio, porque o próprio imperador não concordava que esse concílio acontecesse na cidade de Bolonha. Vamos agora falar da segunda fase do concílio. A segunda fase vai de 1551 a 1552. O Papa aqui da primeira fase foi o Papa Paulo III, tá? Paulo III. Esse Paulo III ele é importante porque foi o Paulo III que fez com que a Inquisição ressurgisse novamente, né? Ele que foi aquele que decretou o ressurgimento da Inquisição, que nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Então, Paulo III, ele morre. No lugar dele vai assumir um papa chamado Júlio III, mas era um papa bastante rude, gostava de diversões, gostava de eleger parentes para cargos da igreja, mas mesmo assim ele começa o concílio dia 1º de maio de 1551 em Trento, voltou para Trento. Só que tinha tão poucas pessoas no concílio que ele foi adiado para setembro do mesmo ano. E aí de 1551, de setembro de 51 até abril de 52, muitas coisas foram votadas, os trabalhos foram ativos. Foram aprovados decretos sobre Eucaristia, sobre penitência, extrema-unção, a autoridade dos bispos, os costumes do clero e também a concessão de benefícios. Por 2 vezes, na verdade por 3 vezes, se fez convite aos protestantes para participar do concílio. 2 vezes aconteceu esse convite na primeira sessão, de 1545 a 1547. Os protestantes poderiam participar, ouvir, dar sugestões, seja por escrito, seja verbalmente, mas não teria direito a voto. Mas em 1551 chegaram 3 príncipes e 6 representantes de 6 cidades protestantes. Só que eles, primeiro ponto, eles queriam que o concílio recomeçasse de novo do zero, que os decretos aprovados fossem cancelados e que o concílio fosse de fato ecumênico, com a participação de leigos e com a autoridade do imperador. Logicamente que os bispos reunidos não aceitaram e eles então voltaram para casa. Tá? Então foi a única participação desses protestantes, foi ter ido e recuado e voltado, porque eles queriam de novo que o concílio começasse de novo, que tudo fosse anulado, começasse do zero, e aí os bispos não aceitaram. Tá? Isso em 1551. Em 1552, os príncipes protestantes invadiram a Alemanha na parte sul, próximo dos Alpes. A cidade de Trento fica próximo dos Alpes. O Papa Júlio III falou assim para os bispos: fica a cargo de vocês. Se vocês quiserem continuar com o concílio, continuem, mas não tem como garantir a segurança de vocês. Se quiserem interromper, interrompam. E foi isso que eles fizeram. Então, o concílio foi suspenso por 2 anos, em 1552, devido à ameaça protestante nas fronteiras. Terceira e última fase aconteceu entre 1561 1561 e 1563. O Júlio III morre em 1555. Vai assumir um papa de nome Marcelo II, que dura 3 semanas. Vai assumir nele o Papa Paulo IV. Paulo IV não queria o concílio, não quis abrir a Assembleia. Com ele a Inquisição ganhou força. E o concílio só foi de novo aberto quando o Paulo IV morreu e no lugar dele assumiu o Pio IV. O Pio IV governou a igreja até 1565. Ele assumiu em 1559. Ele era tio de um grande bispo da cidade de Milão chamado Carlos Borromeu. Carlos Borromeu foi um dos grandes bispos que auxiliou no concílio de Trento. Então, com Pio IV, o concílio vai ser novamente aberto. O imperador e o rei da França queriam que o concílio começasse do zero de novo. O rei da Espanha não aceitava e foi aberto em Trento como continuidade a partir de 1562, em janeiro, e foi concluído em dezembro de 1563. O que foi aprovado? Em 1562 foi aprovada a comunhão em 2 espécies.
Só que ela não era necessária para o leigo. O medo da igreja era que o leigo tivesse poder como Lutero queria. Então, a partir desse momento, e até hoje é assim, tá? Para quem não sabe da igreja católica, o leigo, geralmente, ele comunga só uma espécie, não com vinho. Só raramente ele comunga pão e vinho. O medo da igreja naquele momento era que o leigo tivesse poder. Foi aprovado também um decreto sobre o valor sacrificial da missa. A missa é um sacrifício de Cristo. Isso foi aprovado, coisa que o Lutero não concordava, e foi aprovado. Outro decreto muito importante foi o decreto sobre a fundação de seminários em cada diocese, para que os seminaristas se estudassem, porque a formação da igreja estava muito aquém do desejado. Foi decretado também que a língua oficial da igreja para a missa e para o sacramento seria o latim, coisa também contra o Lutero, porque o Lutero ele impõe o alemão, isso que foi importante nesse momento para a igreja, né? O latim só vai cair na igreja com o Concílio Vaticano II, tá? A partir do Vaticano II a língua vai ser a língua vulgar. Outra coisa que foi decretada é a celebração anual de sínodos, o que existe até hoje, tá? E para as províncias, os provinciais, de 3 em 3 anos, também até hoje é assim. A visita pastoral do bispo a cada 2 anos às suas paróquias, isso acontece até hoje. Que as paróquias fossem entregues a padres idôneos e a proibição de acúmulos, né, de dioceses como havia antes. Foi aprovada a sacramentalidade do matrimônio, isso que é importantíssimo que eu vou falar. O matrimônio ele é indissolúvel, tá? Isso foi decretado. Um ponto importante também, além do sacramento, ele é indissolúvel. Os casamentos clandestinos foram proibidos. O que é casamento clandestino? Quando não há testemunha. Até hoje é assim na Igreja Católica. Tem que ter pelo menos uma testemunha para que o casamento aconteça. Antigamente, bastava as pessoas casarem sem a testemunha. A igreja condenou isso, tá? Casamento entre menores de idade teve validade, mesmo sem aprovação dos pais. A igreja naquele momento validou. Hoje não pode mais, mas naquele momento era possível. Outra coisa importante é que todos aqueles que fossem batizados e casados deveriam ser registrados. Até hoje a igreja mantém isso, tá? Registrar os batizados e os casados. Foram também aprovados decretos sobre o purgatório, culto dos santos, da indulgência e sobre os religiosos. Foi outro ponto que também foi aprovado. Então, esse é um pouco do concílio. Eu vou abrir para vocês fazerem pergunta, porque na próxima semana a gente vai finalizar o Concílio de Trento com cada ponto desse a gente vai aprofundar. Hoje é mais a historicidade do Concílio de Trento. E na próxima aula a gente vai aprofundar cada uma dessas temáticas, porque eu quero entrar depois na Inquisição. Daqui a 2 aulas eu quero já passar para a Inquisição. Então, quem quiser abrir os microfones e perguntar, fiquem à vontade.